Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. É uma passagem bastante conhecida pelos irmãos. E é o que eu gostaria de compartilhar, o que Deus falou comigo durante essa semana. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Fiquemos de pé com reverência à palavra do Senhor. Segunda Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém. Pode se sentar um pouco. Essa palavra me veio durante a semana, assim que eu fiquei sabendo que eu teria que executar esta missão, esta tarefa. E eu fiquei lembrando muito da minha época de Jumeme, né? Que uma vez os líderes eles me pediram para escrever, né? Para cada um dos membros do Louvor Jumeme escrever o que cada um entendia sobre adoração, sobre louvor. E o texto que me veio à mente foi exatamente esse, de 2 Samuel capítulo 6. E esse texto ele me chama a atenção porque ele fala de adoração, mas esse texto também ele mostra, pelo menos aqui, 3 personagens, né, que digamos que dão a temática central dessa parte da Bíblia. Sabemos que existem outras passagens também nesse mesmo capítulo, mais adiante, como Davi dançando diante do povo, né? E também do desprezo de Mical sobre a adoração de Davi, a espontaneidade de Davi ao adorar ao Senhor. Mas eu não quero falar disso hoje. Eu quero me focar nesses 3 personagens: Davi, Uzá e Obed-edom. Porque esses três personagens, eu vejo que cada um deles, cada um deles tentaram chamar a atenção de Deus, cada um pensaram uma forma de
alcançar o coração de Deus, de ministrar a Deus. E alguns métodos, né? Nós vamos ver aqui alguns acertos e alguns erros desses homens de Deus que passaram aqui durante esse período da história bíblica, e foi um período importante, né? Onde Davi, ele estava voltando de 2 guerras. Primeiramente, se você olhar no capítulo 5, ele estava voltando de uma guerra para a conquista de Jerusalém, que Jerusalém era um território estrangeiro encravado ali no meio do povo de Israel. Então Jesus, ele vence os jebuseus e torna aquela cidade, dá um nome novo para aquela cidade de Jerusalém, que significa cidade da paz. E coloca ali a sua capital, porque era um território neutro. Aquela área ali de Jerusalém, além de ser um ponto estratégico militar, era também um território neutro, pelo fato de não favorecer nenhuma tribo. Então, né, essa foi a primeira guerra de Davi, conquistar Jerusalém. E a segunda guerra foi contra os filisteus, que Davi guerreou algumas batalhas contra os filisteus e venceu pela força do Senhor. Então, Davi, ele pensou o seguinte: a arca, ela estava em um outro lugar, né? Estava em uma outra cidade. Agora eu não me lembro qual cidade estava, se era Siló, se era Gilgal, mas estava em outra cidade. E Davi, a primeira coisa que ele faz ao retornar a Jerusalém, né, a chegar em Jerusalém, é falar o seguinte: traz a arca de Deus, traz a arca de Deus para perto. Mas o que significa? Qual é o significado? Qual é o sentido da arca? A arca, lá no Antigo Testamento, né, principalmente nos livros da lei, livro de Êxodo, Deuteronômio, ela simbolizava a presença de Deus se movendo ali no meio do povo. Então, a arca era um símbolo de unidade, porque as 12 tribos de Israel se uniam em torno da arca, que representava o quê? A presença de Deus. Então, o que Davi, ele estava fazendo? A primeira coisa, ao chegar ali na capital, é dizer: traz para cá a presença de Deus, porque eu não governo sem a presença de Deus, eu não faço nada sem a presença de Deus. Então, o primeiro passo de Davi foi reconhecer: olha, se o meu reinado começar sem a presença de Deus, vai ser um reinado inútil, vai ser um reinado que nem o de Saul. E nós precisamos entender no nosso dia a dia que sem o Senhor, sem Deus na nossa vida, nós não podemos dar nenhum passo adiante. Porque quando nós tomamos decisões sem a presença de Deus, o nosso destino é muito provável fracasso, se Deus não agir com misericórdia nas nossas vidas. Então, o primeiro passo que o Davi faz aqui é o quê? Traz a presença. Eu quero a presença aqui, eu quero a presença de Deus na minha vida, no meu governo, no meu reinado, porque eu sei que quando a presença de Deus está, algo novo e diferente acontece. Onde a presença de Deus está, ainda que eu passe por tribulações, eu tenho a certeza que eu não vou fracassar, porque o Deus Todo-Poderoso está comigo. Aleluia! O Davi, ele teve esse entendimento, e não é à toa que ele é chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia, o coração dele era quebrantado, o coração dele sabia ser sensível à voz de Deus e à vontade de Deus. Então Davi, ele traz a presença para Jerusalém, e aí você percebe, né? É a arca de Deus, a presença de Deus indo para a cidade da paz, que é o significado de Jerusalém. Tá dando para entender até aí, irmãos? Tudo bem? Então eu vou continuando. Além de trazer a arca de Deus, né? Essa medida que Davi tomou era também para unificar o povo de Israel e unificar os sacerdotes de Deus, porque nessa época, né, se nós olharmos os capítulos anteriores, nós vamos ver que o povo, ele estava recém-unido. Recém-unido como assim, Heron? Porque anos antes, Israel tinha passado por uma guerra civil, né? Se vocês olharem
nos primeiros capítulos de 2 Samuel, vocês vão ver que houve uma guerra entre a casa de Saul, porque Saul tinha morrido, e a casa de Davi. E em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, vai dizer que a casa de Davi prevalecia, enquanto a casa de Saul caía. Então isso significa o quê? Que o povo ele estava voltando a se unir depois de pelo menos 7 anos de guerra civil, 7 anos divididos. E a presença de Deus era ali o símbolo da união do povo de Israel. O fim da guerra, o fim, o fim da contenda entre os irmãos. E também trazer também os sacerdotes de volta ao seu ofício, porque os sacerdotes estavam dispersos, estavam espalhados por todas as tribos de Israel. Então, você percebe aqui que a presença de Deus, ela traz a unidade entre os irmãos. Onde a presença de Deus está, todos estão no mesmo propósito, todos estão no mesmo foco. E aí, o que eu quero dizer para você, para você nessa noite, é que você seja como Davi, seja alguém que agregue entre os seus irmãos, seja alguém que una, seja um elemento de unidade, não seja elemento de divisão. Seja alguém que unifique, que traga paz, que traga concordância. Porque Jesus ele fala em Mateus 12, versículo 25, que um reino dividido, ele não permanece de pé. E em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, fala que uma das coisas que Deus abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, seja alguém que traga união, seja alguém que traga a unidade, o objetivo, seja alguém que traga a presença de Deus, seja alguém que unifique, que traga a concordância, que seja um agente de paz onde você estiver, porque você carrega a presença de Deus. Naquele tempo havia uma arca, mas agora a arca está aqui dentro. A arca está aqui dentro. E você vai entender por quê. No versículo 3 ao 5, você percebe o quê? Que o povo estava em festa, estava em alegria, estava todo mundo ali comemorando. Glória a Deus, a arca de Deus está chegando à nossa capital, a Jerusalém, a cidade da paz. E todo mundo festejando, alegria, com danças, com adufes, com todos os instrumentos. E todo mundo celebrando aquela alegria. E aí, surgem mais 2 personagens para a nossa história. Uzá e Aiô. Mas principalmente Uzá. Eles eram filhos de Abinadab. Abinadab, ele cuidou, ou melhor, a sua casa, a sua descendência cuidou da arca durante anos. Essa tarde, quando eu estava preparando essa pregação, eu fui pesquisar, quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab. E ficou mais ou menos, pelo menos, na conta, no mínimo, a arca ficou na casa dele, e dos seus descendentes, como consequência, por 67 anos. Por quê? Quando a arca volta dos filisteus no episódio em 1 Samuel 4, quando a arca de Deus é tomada e Ofni e Finéias morrem, ela vai para a terra dos filisteus. Ela volta e fica na casa de Abinadab, se eu não me engano, 1 Samuel 7. E aí ficam 20 anos, a Bíblia fala que ela fica 20 anos lá. Aí você tem mais os 40 anos do reinado de Saul. E aí conta mais 7 anos de guerra civil. Então a conta é no mínimo 67 anos. Mas eu acredito que tenha corrido mais tempo. Então Abinadab e os seus descendentes eram levitas da casa do Senhor, porque eram da tribo de Levi. E eles sabiam como ninguém, como cuidar da arca de Deus, como fazer todos os cerimoniais, todos os preparativos. Como cuidar da presença de Deus? Como atrair a presença de Deus? Eles sabiam de tudo isso. Porém, toda história tem um porém.
no meio dessa festa toda, no meio da comemoração, a arca de Deus está chegando, que bom, que bênção. No meio da festa, algo muito, mas muito importante foi deixado de lado. Algo muito importante foi negligenciado. E aí, no versículo 3, você vai ver logo de cara o que foi negligenciado. Diz assim o versículo 3: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Agora, peraí, para tudo. Quer dizer então que colocaram a arca de Deus num carro novo. Mas o que isso significa? O que isso quer dizer? Em Êxodo, a ordem de Deus, dos mandamentos de Deus, como deveria ser transportada a arca, não era para ser em carro de boi, mas era sobre os ombros dos levitas. Ali, Deus já estava profetizando a obra de Cristo 3.500 anos depois. Que era o quê? Ou melhor dizendo, correção, 1.500 anos depois. Quero o quê? Eu quero a presença de Deus sobre o ser humano. Não é sobre carro de boi. É sobre os ombros dos meus levitas. Só que eles sabiam de tudo, sabiam de toda a regra, de toda a lei, de todos os pormenores, tudo bem nos seus mínimos detalhes, como na televisão costumam falar. Mas eles deixaram esse detalhe, que é muito importante, passar batido, de lado. E aí, é nesse princípio, é aqui que eu, ou melhor dizendo, é aí que eu entendo um princípio muito importante. Por quê? É quando a vitória chegar, que Davi está voltando da vitória, de uma vitória muito grande sobre os filisteus, vivendo a bênção de Deus. Quando a sua vitória chegar, não negligencie o detalhe mais importante. Quando a bênção chegar na sua vida, não negligencie a presença de Deus. Porque quem fez você chegar onde você chegou foi Deus. Quem te deu tudo que você tem foi Deus. E se você negligenciar a presença de Deus, você perdeu tudo, porque você não tem o mais importante. Então jamais negligencie a presença de Deus, porque o ser humano, ele tem essa tendência, que quando acontecem as coisas boas, o momento de festa, ele relaxa. Ele fica descansado. E é nesse momento de descanso é que mora o perigo. Porque no momento de descanso, a gente não dá importância para as mínimas coisas. O irmão que orava, jejuava, buscava a Deus, vinha no culto de domingo, terça, vinha na consagração, enfim. Aí depois que recebe a bênção, aí ele vai diminuindo. Só vem domingo, depois só vem domingo à noite. Daqui a pouco fica 2, 3 semanas sem aparecer na igreja. Daqui a pouco nem mais vem à igreja. Não negligencie a presença de Deus. A presença de Deus é o mais importante. E se você deixar isso de lado, parar de buscar, parar de fazer as coisas visando a glória de Deus, o restante ele vai começar decaindo. Porque o ser humano, se ele não marchar e não ter o alvo que é Cristo, ele não fica constante, ele começa a declinar. E é de pouquinho em pouquinho, até que quando vai ver, é muito tarde. Então, não negligencie a presença de Deus. Ela é o mais importante, ele é o bem mais precioso que você tem. Amém? Os irmãos estão aí? Então vamos continuando a nossa história.
nós vemos aqui que os filhos do sacerdote, os descendentes do sacerdote, eles estavam guiando o carro novo. E sabe de onde veio essa ideia do carro novo? Quando a arca ela volta da terra dos filisteus, se você olhar bem lá em 1 Samuel, os filisteus eles são acometidos de várias úlceras e eles têm uma ideia, olha, vamos colocar essa arca no carro de boi. Se é o Senhor dos Exércitos que está nos trazendo todas essas enfermidades, né, ele vai indo em direção a Israel, a Bet-Semes. Se não for, vai para qualquer lado. E aí eles colocaram numa carroça nova e o carro de boi foi indo até a cidade de Bet-Semes, que era já território de israelita. E Deus ele fez esse milagre, os bois indo sozinhos, né, carregando a arca. Mas por que então Deus não puniu os filisteus? Primeiramente, porque filisteu não conhece a palavra de Deus. Filisteu não conhece a palavra de Deus. Então eles estão aqui agindo naquilo que eles achavam que era certo, na visão de mundo deles. Então Deus não fulminou os filisteus, não, porque eles estavam ainda na ignorância. Mas israelita não. Israelita conhece, então Deus não deixa passar por inocente. Você que conhece a palavra e conhece a vontade de Deus para a sua vida, não negligencie o que Deus quer para você, porque você conhece. Filisteu não conhece, mas você que está aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra, recebendo a mensagem, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então não fuja, não faça como Jonas. Jonas, quando ele fugiu da vontade de Deus, só foi descida. Ele desceu para Jope, depois desceu para o fundo do navio e depois desceu para o fundo do mar. Foi só uma queda atrás da outra. Um abismo foi chamando o outro. E aí nós vamos ver um abismo chamando o outro aqui. Porque Uzá, quando ele negligenciou a presença de Deus, né? Quando Uzá negligenciou a presença de Deus, né? Mesmo ele sabendo o que era certo a fazer, algo aconteceu. Quando chegou a eira de Nacon, né? Os bois tropeçaram, peraí, a arca está bambeando para um lado e para o outro, e aí ele foi colocar a mão na arca de Deus, e aí Deus veio e matou ele ali mesmo. Mas por que isso aconteceu? Ele negligenciou o propósito de Deus, negligenciou a vontade de Deus para a vida dele e o que Deus queria dele. E aí, eu posso falar até, como é que eu posso dizer? Você pode até achar absurdo o que eu vou falar agora, mas eu creio que era propósito de Deus essa arca, os bois tropeçarem ali. Sabe por quê? Porque Deus ele queria ensinar uma lição para o povo de Israel. Não adianta você querer fazer o certo da maneira errada. Você tem que aprender a fazer o certo da maneira de Deus. Não adianta querer fazer do seu jeito. Não adianta querer fazer as coisas da sua maneira, de acordo com a sua vontade. Porque a arca é de Deus, a presença é de Deus, é Ele quem faz, é Ele quem faz acontecer. E Uzá não percebeu isso, e ele colocou ali a mão na arca, pensando, até tendo uma boa intenção, peraí, não vou deixar a arca cair. Mas Deus ele estava querendo ensinar ali para o povo de Israel, que tem que ser do jeito dele. E se você se coloca no meio dos propósitos de Deus, contra o propósito de Deus, você pode terminar que nem Uzá. Então, deixa Deus fazer. Deus ele usa as coisas loucas para envergonhar as sábias. Às vezes a gente não entende por que estamos passando por lutas e muitas vezes o inimigo coloca no nosso caminho atalhos ou tentativas de evitar a dor. Lembra de Jesus? Quando o diabo tentou Jesus, primeiro ele
sugeriu a Jesus que transformasse a pedra em pão. Quero que para evitar a fome. Depois falou para Jesus se jogar do pináculo do templo, da parte mais alta do templo. Para quê? Para conseguir a fama. E depois oferecer os reinos de todo o mundo, sem passar pela cruz. Mas Jesus sabia do propósito dele. E Jesus disse: vai embora, Satanás, porque somente ao Senhor servirás e só a Ele prestarás culto. Porque a sugestão do maligno é tentar evitar a dor, para que a gente alcance a bênção de Deus. Mas o atalho, ele pode ser fatal. Jesus, ele passou por tudo, porque ele sabia a alegria que estava proposta para ele. Ele sabia o final. Ele sabia o final e ele estava olhando lá para frente. E aí, quando você chega em Apocalipse, você vê uma voz que diz que os reinos deste mundo pertencem ao Senhor Jesus. Então, não tente atalhos. Jesus, ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a vontade, a tentativa de fugir, tome a sua cruz e segue-me. Você precisa passar pela cruz. Não tem jeito de escapar, mas é só a partir da cruz é que você consegue chegar ao propósito de Deus para a sua vida. A cruz, eu vi uma imagem algum tempo atrás, que ela serve como uma ponte entre dois lados. Haviam pessoas carregando várias cruzes. E aí a pessoa reclamava: Senhor, diminui essa cruz, que essa cruz está muito grande, está muito pesado. Aí vai lá e diminui a cruz um pouquinho. O pessoal lá e diminuía. Aí ela reclamava de novo: Senhor, a cruz está muito grande e tal. Diminuía. Mas aí chegava um ponto fundamental, que havia um abismo. E aí as pessoas que usavam suas cruzes, usaram a cruz como elemento para atravessar o abismo. Só que a pessoa que diminuiu a cruz por conta própria, ela não tinha como atravessar os dois lados. Meu irmão, entenda, a cruz foi feita para você crescer. A cruz foi feita para você crescer e caminhar e ter mais intimidade com Deus. E aí, uma coisa que eu estava pesquisando também era que o nome usar significa força. E aí, quando você percebe que usar, ele tenta utilizar os métodos humanos para tentar resolver o problema que era segurar a arca, o pior acontece, ele morre. Não tente usar armas humanas. Não tente usar a força do seu braço para impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes a gente acha que, sendo do nosso jeito, da nossa forma, ou com o nosso próprio esforço, vamos conseguir passar. Mas a gente só passa pela cruz quando o Senhor está conosco. Porque Jesus, ele fala: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Porque eu sou o Senhor, eu sou contigo. Ele está com você. Ali nas lutas, nas angústias, nas tribulações, Ele está com você. Ele está passando junto com você a prova que você está passando. Ele está vendo a necessidade que você está passando. E Ele prometeu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você não está só. Você não está só.
Ainda que muitas vezes a gente peça a Deus que Deus se manifeste num terremoto, num fogo, faça coisas extraordinárias, mas a gente esquece que também Deus se manifesta na brisa mansa e suave. Deus, Ele está ali, contigo, naquela oração, quando as portas trancadas, quando você está chorando ali, só você e Deus. Deus sabe, Deus está ali vendo, Ele está ali. Ele está vendo, está colhendo o seu pranto, suas lágrimas, a sua dor. E o seu choro não é em vão, não é em vão. Mas para que esse sofrimento acabe, para que você chegue ao propósito, você tem que entender que não é do seu jeito, é da maneira de Deus. Porque tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ele tem a boa vontade de transformar a sua vida e seu coração, mas você precisa entender que tudo que você está passando é um aprendizado, para que lá na frente você possa ajudar outras pessoas que passaram pela mesma coisa que você. É isso que Deus quer que você entenda. E aí, os bois tropeçaram e desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu o Senhor ao Davi naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Vamos por parte. Percebam aqui que Deus, Ele condenou, reprovou a força humana para resolver problemas que só Deus pode resolver. E aí vem um outro passo. Davi, ele pensa: bom, Uzá está morto, e agora? Eu imagino que o temor, o medo se instaurou ali naquele grupo, naquele povo, e Davi ficou meio que sem saber o que fazer. Meu Deus, e agora? E agora? O que vai ser de mim? Eu não posso ficar com essa arca aqui, senão Deus vai me fulminar. Davi, ele criou uma concepção errada de quem Deus era. E aí ele vai colocar o quê? Na casa de Obed-edom. Obed-edom, o geteu. Eu fui olhar também quem era Obed-edom, e algumas notas, algumas notas bíblicas, elas não têm com tanta precisão de onde é que ele era, se era Gate dos filisteus ou se era uma outra cidade chamada Gate que pertencia a Israel. Mas eu acredito que ele era um estrangeiro, porque a nacionalidade dele, a origem dele não estaria aqui à toa. Agora você pensa comigo como é a doideira. A doideira que eu vou te dizer. O povo de Israel, trazendo a arca, quem era levita, sacerdote, não soube lidar com a presença de Deus. Aí o Davi vai lá e deixa a arca de Deus na casa de um estrangeiro. E historicamente, judeus, israelitas não se davam muito bem com os estrangeiros, na maioria das vezes. E aí vem lá um estrangeiro, alguém que tinha uma origem diferente, e deixa a arca lá. Eu acho que Davi estava pensando assim: bom, se ele for fulminado, pelo menos é um estrangeiro. É menos um. Só que acontece o que Davi não esperava. Acontece que Davi não esperava, porque a Bíblia ela fala o seguinte: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa.
Deus abençoou o estrangeiro, o estranho, ou como os jovens falam, o diferentão. E aí eu vejo como o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Deus dos improváveis. É onde menos se espera. É onde Deus ele manifesta o seu poder, a sua glória. É de onde menos se espera é que Deus manifesta o milagre. É de onde menos se espera, onde Deus faz as coisas acontecerem e mudar a história, como mudou a história de Obed-Edom. A arca ficou ali na casa dele, ficou ali naquele recinto. E Deus abençoou toda a casa dele, tudo aquilo que ele tinha. E aqui não tem, a Bíblia não fala nenhuma coisa contra Obed-Edom, apenas o fato dele ser estrangeiro. Então isso significa o quê? Obed-Edom sabia cuidar da presença de Deus. Obed-Edom sabia como lidar com a presença de Deus. Obed-Edom buscava. Obed-Edom ele estava ali, firme, com zelo, com amor, com dedicação, fazendo a obra de Deus. Meu irmão, meu querido irmão e minha querida irmã, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Deus ele está chamando você a fazer a coisa certa, do jeito certo. Não tentar fazer as coisas do seu jeito. Não. Deus está convidando a você, ó. Vem para a presença. Vem para a presença de Deus. Vem para mais perto de mim. Vem para mais perto. Vem provar da minha glória e da minha bondade. Vem. Quero convidar você que fique de pé. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas eu quero orar por você. Se essa palavra tocou o seu coração, se essa palavra falou com você, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se tem alguma coisa que você quer deixar na presença de Deus, algo que te separa da presença de Deus, se você precisa de um renovo, se você precisa entender o propósito de Deus, eu quero convidar você